Olá, boa tarde. Oi, boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Que bom. E aí, menina, tudo bem contigo? Tudo sim, graças a Deus. E você? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a minha câmera. Opa! Tudo tranquilo por aqui, graças a Deus. Que bom. E como é que tá essa quarentena aí? Tá treinando bastante em casa, né? Tentando Que se adaptar ao máximo que dá. tem que ser, né? É que eu tô meio Sim, atrapalhado aqui. tá tudo bem. Aí, camisetinha ali em tua homenagem. Ah, que eu vi, já reparei, que massa. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Esperar o pessoal entrar. Então, vou te explicar a nossa resenha, tá? Uhum, Primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite. eu que agradeço. Num feriado, né? Aí tu podia estar aí descansando com a tua família e tá aí, disponibilizou o teu tempo aí para trocar essa resenha saudável aí que a gente fala com a academia, tá? Meu nome é Luiz Alberto, sou treinador de goleiros da Academia de Goleiros da Pegada, que inclusive tem duas atletas do Internacional lá, a Lauriane Sim. e a Ágata, não sei se tu Uhum. já deve ter conhecido. Sim, sim, conheço. E nós criamos esse bate-papo na quarentena para levar uma informação pro pessoal que tá em casa, né? Tipo, o pessoal tá sem fazer nada, às vezes sem treinar, com dúvidas, treinando em espaço reduzido. Então a gente achou uma maneira de levar uma palavra de um goleiro, uma goleira, no caso agora, né? Futebol Uhum. feminino em alta aí no mundo e no país, e em Porto Alegre também. Então, eu só tenho a agradecer o teu tempo, tá? E, por favor, se apresente ao pessoal. Oi, pessoal, meu nome é Maiara, eu sou goleira do Internacional e tenho passagens pela Seleção Brasileira, Sub-17 e atualmente Sub-20. Show, 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 show. Tá? Só lembrar o pessoal aí que esse vídeo estará em 2 dias no canal do YouTube da academia e que a academia é patrocinada pela Reusch ou Roche, como vocês preferirem. Ah, então vamos lá. Maiara, por que goleira? Olha, na verdade é uma história meio engraçada. Eu comecei como zagueira, pra falar a verdade. Tive Show. uma pequena influência do meu irmão mais velho, que ele Aham. começou, ele era zagueiro também. Então eu Show. comecei na linha, mas na verdade eu sempre quis ser goleira, sempre tive uma paixão assim. Sim, Porém, como a maioria das meninas, eu treinava com meninos, né, em uma escolinha. E a minha claro. mãe tinha medo que eu jogasse com os meninos, que me machucassem, porque os meninos são fisicamente mais fortes e tudo mais. Claro, claro, Então, claro. como eu Prudente. comecei pequena, com 5, 6 anos na escolinha, ela de cara não me deixou ir pro gol. Mas eu sempre quis, então às vezes eu treinava escondido, treinava no gol, meu treinador sempre me ajudou. Então eu comecei a treinar meio escondido dela, e sempre que dava eu ia treinar e treinava escondido. E teve uma vez num campeonato, eu estava jogando na linha ainda, e o nosso goleiro se machucou e não tinha um goleiro para ir, a gente não tinha goleiro reserva. E o meu treinador sempre levava uma luva que eu usava para treinar, que a minha mãe não sabia. E Uhum. aí, como o nosso goleiro se machucou, ele falou: Mai, você vai pro gol. E aí eu fui pro Show. gol nesse campeonato, acabei indo bem, gostei. E aí, desde ali, minha mãe não conseguiu me tirar mais dessa. E ela acabou apoiando e viu que era o que eu queria mesmo. Ainda bem, né? Que E show, que ainda show. bem. Um grande abraço ao Edra Gaúcho que está na live aí, mandou um abraço agora para nós. Um abraço, Agradecer o, Éder. agradecer o Diego também, que fez todo o contato aí para chegar até Sim, sim. a Maiara, que gentilmente aceitou nosso convite. Então, Maiara, eu dei uma lida na tua história e eu vi que tu começou no futebol 7, é isso? Isso, comecei no futebol Então 7. tá. Então, conta um pouquinho para nós o início da tua carreira. Já falou que começou como zagueira, mas como foi o início Sim. assim de tudo, assim que você é jogadora de futebol? Como é o Então, início? na verdade foi influência do meu irmão. O meu Uhum. irmão, ele jogava com os meninos numa escolinha aqui próximo de casa, e a minha família sempre apoiou ele e eu sempre gostava de ver ele jogar, sempre desde pequenininha gostava de ir nos jogos dele, pedir para minha mãe, para minha família me levar. Então ali eu já comecei com esse amor, vi paixão, tipo, no futebol, vi uma coisa que eu gostava mesmo. Então, com a influência do meu irmão, eu comecei a jogar nessa escolinha junto com os meninos. Comecei ele com os meninos, ainda pequena, com a influência dele, ele me apoiava, me ajudava nos treinos e Uhum. sempre que podia ele me levava nos jogos. Então comecei na influência dele.
E aí, mais pra frente, continuei nessa escolinha dos 6 até os 15 anos, mais ou menos. Eu jogava com os meninos. E aí, uma amiga minha montou um time de futsal que disputava os campeonatos aqui da cidade e me chamou para jogar. Aí eu comecei a jogar com categoria livre, jogava com mulheres mais velhas, mas mesmo Uhum, novinha já comecei a me inserir mais no futebol feminino e não no claro. masculino, igual eu tinha crescido. Tu é gaúcho ou tu é paranaense? Eu sou paranaense, sou de Curitiba. Show. Não, é porque hoje no Stories da academia eu botei uma opção para as pessoas fazer perguntas para ti, né? E Sim. teve 3 perguntas que eu acredito que seja da tua família. Tu vai entender a pergunta. Ai, é bem provável. Então, tu tem 20 ou 19? Eu tenho 18 ainda. Vou fazer 18, 19 esse ano. novinha. Sim, 18 anos e já é campeã brasileira e campeã do sul-americano com a seleção, é isso? isso mesmo. Campeã com a Nossa, seleção sub-17, campeã brasileira sub-18 pelo Inter. tão nova e com um currículo tão invejável. Conta pra nós o que que tu sente. Tu chega em casa assim, basta campeã brasileira para uma potência do futebol brasileiro que é o Inter, né? E paralelamente seleção brasileira. O que que tu pensa? O que Olha, que tu pensa no momento que tu tá vivendo? Conta um pouco pra nós. na verdade, eu acho que é fruto de muito trabalho. Eu sempre quis isso, sempre busquei desde pequena. Quando eu comecei, eu tinha em mente que eu queria futebol para mim e eu só Uhum. foquei nisso. E nossa, ser campeã brasileira sul-americana pela seleção e logo mais futuramente com o Inter é uma sensação inexplicável, é uma sensação de gratidão com todos que participaram do projeto e apoiaram e até comigo mesmo de estar conseguindo realizar o meu sonho que eu tenho desde pequeno. Claro. Então, Como acho foi o que não jogo? tenho Foi, palavras. foi contra quem o jogo do Inter? Foi contra o São Paulo. Lá em São Paulo, né? No Sim, Pacaembu. lá no Pacaembu. Isso. Eu lembro. Um amigo meu foi fotografar nesse jogo aí e eu vi algumas fotos. Show Sim, de foi lá bola. no Pacaembu. Parabéns, viu? Parabéns, Obrigada. show. Eu sou colorado e fiquei feliz. Ah, que bom, boa. Pessoal, por favor, podem fazer perguntas, viu? Até surgiu uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha ali atrás. Quem perguntou? O Sodinha. Qual foi o seu melhor jogo até hoje? O meu melhor jogo, acredito que tenham sido os dois jogos da final contra o São Paulo, que foram jogos de ida e volta, que foram Uhum. jogos onde eu fui muito exigida e acabei fazendo grandes defesas, e principalmente o da final mesmo, lá no Pacaembu, onde eu acabei pegando um pênalti em tempo normal. Então foram jogos Show! extremamente importantes e que eu fui muito exigida. Então Que foi um dos legal, melhores jogos da minha carreira até agora. que legal, que legal. Pessoal, mandem perguntas aí, viu? Eu só tenho 12, mandem perguntas. Mai, como tu prefere que chame de Mai ou de Maiara? Pode chamar de Mai. Mai, Uhum. abraço aí o Carlão. Carlão tem uma escola de goleiros até no Paraná. É lá no interior do Sério? Paraná. É, no Paraná. Interior. Ah, Massa. eu sempre esqueço o nome, é no interior, lá perto do Paraguai. Pode falar aí, Aí Carlão. já Eu sempre me complicar. esqueço. Sempre me esqueço. Desculpa, Carlão. É que vá. Vamos lá. Como que tu vê o preconceito com o futebol feminino? Olha, atualmente a gente já não vê tanto preconceito como antigamente. Eu já peguei uma época mais que o futebol feminino está crescendo, está evoluindo, que a gente não vê tanto. Graças a Mas eu Deus. não, graças a Deus, mas eu vejo pelas gerações passadas que Sim. sofreram muito isso, muita parte do machismo, porque acho que vem muito da cultura, né? Da cultura antiga Sim. de que mulher tem que ficar em casa, tem que ajudar a Não. cuidar dos filhos. Mulher é onde ela quiser, Mas, né? exatamente, a gente conseguiu agora, né, de uns tempos pra cá, colocar isso que a mulher ela pode fazer o que ela quiser. Mas o Uhum. preconceito atualmente eu já não vejo tanto. Eu mesma peguei uma parte quando eu jogava com os meninos, até mesmo por ser menina no meio dos meninos, mesmo pequena a gente já pegou uma parte desse preconceito que até os próprios Sim, pais dos meninos faziam. Então eu vejo com como algo certeza. que não é bom para o futebol, para o esporte em si, nem para a cultura, sabe? Eu peguei uma parte assim que eu via mãe de alunos, de atletas de outras escolinhas me criticando, fazendo preconceito por eu ser menina, sendo que ela também é mulher, sabe? Então Sim, a gente passa algumas coisas assim desnecessárias, mas que acabam servindo para crescimento pessoal, sabe? com certeza. Pegando o teu gancho aí, Ney, que tu falou, esses tempos eu entrevistei a Monique Somose. Ela é goleira do futebol 7. Não sei se tu Uhum. conhece. Agora assim de nome não lembro, talvez até conheça. Ela já foi seleção brasileira também em campo. E ela citou que tem muito preconceito com mulher com mulher. Que é muito Sim, isso forte o acontece preconceito. muito.
É Isso muito forte acontece o muito. preconceito, às vezes é até mais do que homem com mulher. Isso aí foi uma surpresa muito grande para mim. Eu Sim, não tinha esse conhecimento. é Que é bem ruim, normal né? isso. Acaba sendo ruim. Na verdade, as pessoas que deveriam estar apoiando o crescimento do Com futebol certeza. feminino são as que estão criticando. Com certeza. Ó, a Cristine, você é maravilhosa. Um exemplo para todas as meninas. Abraço. A Cristine, ela hoje, ela joga na escolinha que eu comecei. Então, como é que perto de casa, eu Que já legal. conheço ela, já vi. Eu acho super massa o exemplo dela, que ela também joga com os meninos. Ela está na escolinha que eu comecei quando eu era pequena. Acho que no Show. sub-13 ou sub-14. Então, um abraço para você, Cristine. Show, show. Perguntas, pessoal. Perguntas, perguntas. Ah, qual atleta é sua inspiração e por quê? Atleta que é uma inspiração para mim, como goleira, a Hope Solo. Eu acho o trabalho dela incrível. Ela é goleira dos Estados Unidos há um tempo, agora ela não, ela tá afastada porque ela tá grávida. Mas Uhum. como goleira, assim, eu acho ela um espelho para mim como atleta e como pessoa, sabe? Sempre ajudando instituições. Ela, como atleta, é excelente, muito técnica, sempre me inspirei nela, sempre vi os trabalhos dela. Então, eu acabei Show, pegando um pouco essa parte dela. E como pessoa, pelas ações que ela tem fora de campo, ajudando instituições e essas coisas. Sempre gostei muito dela. show. Muito legal. E essa é uma pergunta que surgiu lá no da academia. Ah, se tivesse a oportunidade, tá, de jogar por outra seleção, se tivesse dupla nacionalidade, tu iria? Acho que não. Não? Não, não iria. Show. Show, 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 show. Surgiu uma pergunta, vamos lá. Qual foi o maior, na verdade, qual foi a maior bola que tu defendeu, na tua opinião? Aquela botou gol, mas aí gol tu não defendeu. Qual foi a Qual a maior maior bola que tu bola? defendeu? Eu acho que foi num jogo, uma que eu gosto muito foi no jogo contra o Japão, no Mundial Sub-17, que esse jogo acabou 0-0 e foi uma bola de 1 contra 1 que eu saí no pé da menina e era praticamente para ser um gol e eu consegui fazer a defesa já no final do jogo e foi um jogo importante pra gente, foi um dos melhores jogos que a seleção 17 fez. Foi contra a seleção do Japão. Show, parabéns. Ó, o Éder, futura goleira da seleção principal. Se é drama comédia. Legal, legal, legal. Agora veio uma pergunta que eu acredito que seja alguém da tua família. É Tá? bem provável. Vamos Bem a lá. cara deles. De todo esse tempo que está morando fora de casa, o que foi mais difícil superar? Com certeza saudade da família. Com certeza. Até porque eu tenho um irmão mais novo, então a minha família, a gente é sempre muito unido. Sim, E pelo fato de ter ficado em casa esse tempo todo, a claro. gente acaba nunca se acostumando, por mais que passe o tempo, seja 1, 2 anos, 10, a gente nunca acostuma com a distância da família. Então, uma Imagino. das partes mais difíceis acho que da maioria dos atletas, é morar fora de casa. Aprender a viver, se tornar responsável. É um processo bem difícil, mas acredito que vale a pena, né? E como é que é a tua vida aqui em Porto Alegre? Tu mora no clube, tu mora em alojamento, tu Sim, mora eu numa moro no casa? alojamento do clube, é uma casa com Uhum, as outras atletas. E a minha rotina é normal, né? Treino 2 períodos quase todo dia e à noite uhum. faculdade. Ah, tu estuda? Tu estuda Sim, eu onde? faço faculdade. Faço faculdade na Unilassalle. E o que que tu faz? Faço fisioterapia. Que legal, que legal, que legal, que legal. E dá tempo de estudar? Olha, a gente arranja. É. Tempo, às vezes é difícil, mas a gente dá um jeito. Show, 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 show. Tu tem algum patrocínio de luva? Não, não tem. Não? E qual que Não. tu gosta de usar? Eu gosto muito da Reusch, acabei de ficar É. sabendo que ela é patrocinadora da academia, e da Poker. Aham. São normalmente as que eu mais As uso. melhores, né? É, as Até concorrências aí. Não, não tem problema. O Carlos da Poca tá nos acompanhando aí. Abraço ao Carlos. É, são marcas boas, né? A gente teve a oportunidade de receber uma proposta boa aí da Reusch e acabamos fechando, né? Mas Sim, com certeza. jamais iria falar mal de uma outra marca, porque não é. Não, a Poker é uma marca muito boa Sim, sim. e recomendo Ambas a são todos, marcas não. boas. Não tem. Isso aí é, tecnicamente é profissional, né? Exatamente. Acho que essa pergunta aqui também foi da tua família. É bem provável também. Como foi a sua primeira viagem a Foz, com apenas 16 anos de idade e indo sozinha? Olha, essa acho que foi uma das experiências mais difíceis da minha vida no momento, porque
tava com 16 anos, era meu primeiro clube, foi o Foz do Iguaçu. Então, eu tava com 16, ainda estava estudando e, assim, como eu falei, sempre fui muito apegada à minha família. Sim, Então, essa ida foi complicada também para ir, porque o meu pai tava meio assim, de me liberar, sabe? sim. Por conta de ser a única filha menina, de ser o bebê da família, então eles ficaram meio assim. E foi uma experiência difícil, porque eu tinha 16 anos, estava saindo de casa, ainda não sabia muita coisa da vida, estava indo mesmo pelo sonho, pela vontade de jogar, de ser atleta. E foi difícil, porque eu cheguei lá, não conhecia ninguém, era novinha, então estava no time profissional, só mulheres Qual mais time? velhas e experientes, no Foz do Iguaçu, Foz Hum, Cataratas. sim, eu tive um goleiro lá. Então, então foi um pouco difícil para mim essa primeira experiência por conta de ter ido sozinha, assim, para uma Uhum. cidade nova, um lugar diferente, pessoas diferentes. E como é a estrutura lá? A estrutura lá é boa. Eu Boa? fui quando estava com 16, fazem 2 anos. O Foz tem uma estrutura muito boa para o futebol feminino. Agora parece que deu uma decaída enquanto a estrutura, questões de dinheiro, mas isso aí são coisas à parte. Mas Uhum. quando eu fui, tinha uma estrutura muito boa para manter o feminino. Tanto é que o Foz era uma das potências do futebol feminino há uns tempos atrás. Ah, é? Não sabia? Que interessante. Sim, sim. Legal. E nesses jogos aí que tu participa do Inter, seleção brasileira, fora do Brasil, já sofreu algum preconceito? Algum Fora do Brasil, não. xingamento, alguma coisa? Não, fora do Brasil, não. E no Brasil? Nunca presenciei. No Brasil, bastante. É? No Brasil acontece bastante. No Brasileiro Feminino Sub-18 acontecia bastante em jogos fora, com torcidas. Sim. Acaba, tipo, quando o Inter estava ganhando ou alguma coisa parecida, a gente acabava ouvindo bastante coisa da torcida. Que é um absurdo, né? É, o que é um absurdo. Como eu falei, a galera vai para os estádios ao invés de apoiar o crescimento, vai para Claro, ajudar a prejudicar. com certeza. E entrou a Lauren aí. Grande abraço a Lauren. Tá? Lauren, faz duas perguntas aí para nós. Vamos lá, pessoal, fazem pergunta. Só eu tô fazendo pergunta. Que é bom essa interação com o público, sabe? Uhum, com Porque certeza. curiosidade deles, curiosidades minhas e por aí vai. E voltando um pouco, Foz do Iguaçu, né? Sim. Voltando um pouco ao Foz. Qual a principal diferença, tá? Que tu cita entre o Foz e o Inter no A futebol estrutura. feminino? No futebol A feminino. estrutura. Com certeza a estrutura. Por mais que o Foz tenha uma boa estrutura, o Inter ele vem com estrutura desde categoria de base, sub-14, 16, 18 profissional. Então eu acredito que em questão de estrutura pelo Brasil, o Inter seja uma das melhores. É isso aí, coisa boa. Ó, vamos ver. Acho que é teu pai. Ela arruma tempo para estudar e ainda tirou excelentes notas. Parabéns. Obrigado, pai. E aproveitar que a gente está num período, né, que é Páscoa e tal. Como é lidar, tá? Com a ausência da família em datas comemorativas? Porque eu trabalhei com futebol também. Eu trabalhei 8 meses na Arábia Saudita. Passei meu aniversário sozinho lá. Então isso aí é algo assim, ó, surreal. Né? E na época minha mãe era uma senhora de idade, o medo era constante dela falecer, entendeu? Então Sim, eu tinha muito medo que isso acontecesse, ela falecer, eu não consegui voltar. Então é uma das piores coisas que a gente pensa assim, quando tá longe de casa, Natal, Ano Novo. Então, o que tu pensa assim, tipo, Páscoa, domingo? Ah, que tu vai ter em casa quando tá na quarentena, né? sim, vou estar em Mas casa, mas provavelmente não estaria. imagina que tu estivesse em Porto Alegre e toda a tua família né, em Curitiba, né? Sim. Que passa na tua cabeça nesse momento? Olha, igual eu falei, uma das coisas mais difíceis pra mim como atleta é ficar longe da família. Mas hoje em dia eu ainda acho mais tranquilo por essa questão de ter videochamada, ter A internet WhatsApp. é boa É, para a isso, né? internet é boa pra isso, mas é muito difícil. A gente fica com aquela sensação, sempre em datas comemorativas, a família manda fotos, tá todo mundo reunido, todo mundo dizendo que tá com saudades e você tá longe. Mas você tá em busca do seu sonho, né? Então Com acaba sendo certeza. algo que vale a Tem que ser pena. forte. Tem que ser E também forte. a gente acaba fazendo amizades fora de Claro. casa, né? A gente tem amizades no clube que às vezes ainda dão uma ajuda, a gente constrói uma nova família, né? A gente tem amigos que acabam se tornando a nossa família lá, então ajuda um pouco nesse quesito de ficar longe de Isso casa. aí. Tem que ser forte porque tem um futuro brilhante pela frente. Ó, Amém. Éder, qual o teu objetivo? Jogar como titular
no Internacional ou ir para fora do Brasil? Pô, ótima pergunta. Pergunta. Eu acho que primeiro jogar como titular do Inter. Eu acho que o futebol feminino no Brasil ele está crescendo muito agora, cada vez mais, e eu queria estar aqui ainda para presenciar esse crescimento dele e mais para frente e para fora, daí conhecer novas culturas e estilos diferentes. Mas a princípio eu prefiro aqui ficar no Brasil mais um tempo. E uma coisa leva a outra, né? Tu Sim, faz com um, certeza. tu faz um bom papel no Inter, o Inter é um clube de projeção, logo, logo tá fora do Brasil, tá nos Estados Unidos. Exatamente. Estados Unidos é um futebol muito forte do feminino, Sim, né? sim, Estados Unidos e a parte lá da Europa, Alemanha, Portugal também. Uhum. Show, muito show. Ó, pedi pra Laura, ela apareceu com uma pergunta. Qual a emoção de quando você pegou o pênalti no Brasileiro Sub-18 ano passado? Nossa, eu acho que eu não sei descrever. Não sei descrever qual foi a emoção, porque a minha família toda estava lá. Eu não Ah, que sabia que eles legal. iam, eles acabaram aparecendo no jogo, assim, de repente. E eu acho que foi uma emoção muito grande pela evolução que a gente teve do time em si, sabe? A gente Uhum. começou meio desunido, meio cada uma por si, e ao longo do brasileiro a gente foi se unindo. Então eu consegui pegar o pênalti e ajudar o time a ser campeão e ver a alegria de todo mundo foi demais. Foi uma das melhores sensações que eu tive como atleta até hoje. E quanto tempo tinha de jogo? Tava, acho que nos 20, 30 do primeiro tempo. E tava quanto? Tava 0-0 e o Nossa! jogo de ida em Porto Alegre tinha sido 1-0 para nós. E o Bah, jogo lá tava 0-0. e quanto foi o final do jogo? Foi 1-1 lá. Aí com o agregado ficou 2-1 para Sensacional. nós. Sensacional, parabéns. Bah, Obrigada. muito show. E conta um pouquinho pra nós a tua história na seleção brasileira. Primeira convocação, o que que tu sentiu quando foi convocada a primeira vez? Se tu já sabia, se tu não sabia, se foi pega de surpresa. Conta aí. Então, a minha primeira convocação, ela foi em junho de 2017, se eu não me engano. Eu tinha feito duas seletivas da seleção, uma em Foz do Iguaçu e uma aqui em Curitiba. E eu lembro que eu Não, cheguei do colégio, não é convocação? sim, primeiro eu fiz a seletiva da seleção, que eles fazem a seletiva, sabe? Porque eu fui pra seleção através de seletiva. Eles me viram na seletiva Eu não e me sabia que tinha convocaram. seletiva. Sim, Não sabia que era hoje em dia, assim. hoje em dia eles não fazem tanto, mas na, Uhum. na época eles fizeram a seletiva. Porque é Aí eu futebol lembro que eu. feminino? Não, é que na verdade eu acho que é pra ver mais meninas mesmo, sabe? Da CBF Social, é algum projeto assim que eles fazem. Aham. E através de Mas seletiva, existe um campeonato forte de sub-16, sub-18 feminino? eles criaram o brasileiro agora. Tem o brasileiro Agora, porque, sub-16, porque de foi repente é ano por isso, passado. porque não tenho como ver as meninas em Sim, ação. Pode ser por exatamente. isso, claro. Eles faziam Claro, seletiva entendi. por conta de não ter muitos campeonatos. Tinha a Liga de Desenvolvimento da CBF, só que Uhum. era uma semana de jogos lá na Granja Comari. Então, uma semana acho que era pouco para eles ver as atletas. Claro, E claro, como não claro. tinha o brasileiro, acho que eles optaram por seletivas. E eu fiz essas duas seletivas, se não me engano, foi no começo do ano, em maio por aí. E em junho eu voltei do colégio e eu tava indo almoçar na casa da minha avó, e a minha família tava toda lá. E quando eu cheguei, assim, eles estavam todos chorando, a minha mãe veio, me abraçou, e tinha um cartaz escrito que eu tinha sido convocada, então, tipo, foi muita surpresa, porque eu não tava esperando, já fazia tempo que eu tinha feito a seletiva, então eu não tava esperando mesmo que eu fosse ser convocada, e minha família tava toda lá, todos já sabiam, e eu cheguei assim, então foi uma surpresa enorme, foi um dia muito legal. A primeira vez que tu foi convocado, então tu não estava no Inter. Não, ainda não tava no Inter. Que Não. legal. Show, 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 show. E, desculpa, qual é o teu maior sonho no futebol? Meu maior sonho no futebol, eu acho que é um sonho que não é só meu, mas é ver o futebol feminino como igual para o masculino. Como igual, com a mesma valorização, com os mesmos salários, com a mesma torcida. Não é um sonho só meu, acho que de muitas meninas. Então eu faço parte desse projeto, digamos assim, de ver o futebol Uhum, feminino ter essa igualdade, sabe? É um sonho pessoal meu, é claro. participar, fazer parte, fazer ajudar o futebol feminino a crescer e se igualar com o masculino, ter a mesma valorização. Uhum. E tu já jogaste Grenal? Ainda não joguei um Grenal Não. ainda. Não tive essa E, oportunidade. e tu sabe a rivalidade que tem aqui entre Grêmio? Com Mesmo certeza, no já sei, já feminino? presenciei. Não joguei, mas já presenciei. É uma baita rivalidade. E tu tem essa expectativa de jogar um Grenal? Com certeza, acho que como estando
No Internacional, um dos melhores jogos que a gente pode jogar é um Grenal, seja pelo Gauchão ou pelo Brasileiro. Isso aí, show. Pessoal, perguntas, pessoal. Pergunta, pergunta, pergunta. Vamos lá. E qual é a tua rotina de treinos no Inter, na seleção e na quarentena? No Inter, a rotina de treino é mais ou menos 2 períodos. Na segunda-feira, na terça, academia 2 períodos também. Na quarta, treino uma academia, um campo. Na quinta também. Na sexta, um período só de treino. Normalmente nos sábados, um treino, se não tiver jogos. Isso no Uhum, período em tempos que não tem jogos. Aí quando tem claro. jogos é meio bagunçado, sabe? Vai organizando Ah, conforme sim, são sim. os jogos do brasileiro. Sim, claro. Na seleção, aí depende. Se a gente está só em convocação, que a gente não está se preparando para alguma competição próxima, são treinos mais pesados, são 2 períodos de treino e mais reunião, porque a gente tem o período que é de reunião, a gente assiste os nossos treinos para ajustar. Então, são normalmente a gente treina de manhã, almoça, descansa, treina de novo, volta, janta e vai para a reunião. Deixa eu te interromper só uma coisinha. Tu falou ali que o treino é pesado, né, na seleção. Mas se Sim. tu tá na metade do campeonato no Inter, é pesado igual? Aí depende, igual eu falei, se for só a convocação, é claro que é tudo muito ajustado. Eles têm Claro, preparador físico, tem sim, sim, analista, sim, então, óbvio. tipo, todos os treinos são bem padronizados. Mas aí depende, se a gente tiver em convocação que for para alguma competição, a gente vai ficar direto lá, então eles mantêm a intensidade lá conforme é necessário. Agora, se for só a convocação que não tenha competição próxima, eles vão regulando por questões de saber que tem o brasileiro, que não pode lesionar atleta, mas é sempre muito cuidado isso com analista de desempenho, preparador físico, então eles tomam muito cuidado com essa questão. Claro. Então lá é corrido assim, a gente acaba treinando o físico e o mental também. A gente assiste os Sim, treinos, assiste os jogos, estuda modelo de jogo. claro. E agora na quarentena não tá sendo muito diferente, na verdade. A questão é só que nós não temos o campo e a academia, mas eu tô treinando, acordo cedo de manhã, treino, Sim, almoço, treino à tarde, tem as coisas da faculdade, então eu acabo estudando também. sim, Então não mudou muito, só mudou o local e o motivo, né? O momento. Mas claro. os treinos não mudaram muito. Mas em casa tu tá treinando na quarentena ou não? Eu tô treinando em casa e meu irmão me ajuda quando ele consegue fazer algumas coisas mais específicas. Eu tô fazendo treino de força, adaptando como a Claro, gente consegue. claro, E o claro, treino claro. de goleiro específico, meu irmão me ajuda quando ele tem tempo para fazer alguma coisa mais específica, para não Sim, perder sim, tanto sim. técnica. É, não, não pode, né? Tem que. Eu passo alguns trabalhos, treinos para os alunos aqui, mas nada é como uma bola, né? Um Sim, específico, uma sim. pegada, uma entrada, uma saída. Sim, só para não Então perder a é, técnica. É. claro, é complicado. Tem uma perguntinha aqui, ó. O preconceito em relação às mulheres praticarem um esporte mais masculino. Como eu falei, na verdade é muito desnecessário, porque a gente espera apoio no momento que a gente está com o futebol feminino crescendo. A gente espera apoio, na verdade, o preconceito não é só com o futebol, acho que em vários esportes, porque por questão da cultura de mulher ter que ficar em casa, de lavar, cozinhar, como tinha essa cultura antiga, algumas pessoas ainda têm essa mentalidade mais fechada de achar que mulher tem que cuidar dos filhos, ficar em casa, e na verdade os tempos são outros, então em qualquer esporte o preconceito ele não é bem visto. Eu acho que ele é algo mais desnecessário, ao invés de dar apoio, as pessoas acabam prejudicando uma coisa que já está crescendo, que na verdade só precisa de apoio agora. Com certeza. Diegão fez uma pergunta, Diego Martal, que fez o meio de campo para chegar até ti para nossa entrevista, né? Uhum. Qual a parte técnica que você entende? Ops, perdi aqui, peraí. Que você entende que tem mais área de oportunidade para desenvolver? No geral ou para mim? Se for Eu questão acredito que seja pessoal, para ti, para o eu pessoal. acredito que seja pessoal, né? Pessoal, eu acho que saída de gol eu tenho que desenvolver melhor. A Uhum. saída de gol por questão do tempo de bola. Eu ainda tenho muito problema de acertar tempo de bola, então Mas isso acredito não que é só a pessoal, a tua pessoa, né, no caso. Isso é sim, geral, que é todos geral, né? é geral. É, inclusive eu estou fazendo um trabalho com eles somente de saída de bola e focando muito nisso, porque Sim, é um trabalho que requer, como todos, né? Mas aí entra tempo de bola, entra condição climática, entra um sim, refletor, entra a bola, a variação da bola, se a bola é rasante, se a bola sim, é sim. chutada, se a bola é um balão.
Então entra Se é muitas pé coisas, aberto, pé pé fechado, sim, aberto, pé entra muita fechado. coisa. Então entra muitas coisas que é muita repetição e tem que ter muita atenção. E o principal, a coragem e a tomada de decisão. A tomada de Porque decisão, é. eu vejo muito goleiro sair na bola e ver que acha que não vai chegar e volta. Quando ele volta, ele toma um gol inevitavelmente. Eu digo, cara, se tu saiu, mesmo Sai. que tu erre, vai. Erra com convicção. Não sai e volta, porque aí sim, tá muito claro o teu erro. Entendeu? Sim. O, Esse o, o- é um dos maiores problemas, eu acho, da saída de gol, não é nem a questão técnica, é a tomada de decisão mesmo. De com vou, não certeza. vou, vou com coragem ou não vou. Eu tenho muito isso, agora não tanto, porque a gente tá treinando bastante, mas eu tinha muito isso de achar que ia, dava uns dois passos, e aí vi que não dava e voltava pro gol, e nisso de estar Sim. voltando pro gol, tá mal posicionado, acabava tomando gol. Claro, ele toma a cabeçada e toma o gol. Toma o gol, não dá tempo de reagir. Com certeza, é muito complicado isso. Ó o Diegão. O Luiz tá de brincadeira, eu saio muito do gol. Sabe porque tu tá treinando agora. Olá, surgiu Muito mais uma bom. pergunta. Lázaro. Na verdade, tu já respondeu, mas vamos lá de novo. Acho que ele entrou agora. Qual a sua Uhum. inspiração para começar a jogar bola? Abraço, Mai. Obrigado, Lázaro, pela pergunta. Para começar a jogar foi o meu irmão que me incentivou. A minha inspiração no futebol é a goleira Hope Solo, goleira dos Estados Unidos. Show. Ah, o Neto é teu pai, né? É, Daniel. Qual a tua visão em relação à seleção principal? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Em relação à seleção principal, eu acredito que é fruto do trabalho. Eu peguei seleção sub-17, peguei seleção sub-20, tô num clube bom, então acredito que se vier é fruto do trabalho. A gente luta para estar na seleção principal, claro, para representar o Brasil sempre. Claro. Então a gente trabalha para isso. Peguei sub-17, peguei sub-20, estou desenvolvendo o trabalho, vou continuar treinando. E se chegar, vai ser um sonho bem realizado. E vai pegar a principal, se Deus quiser. Amém. O William entrou aí na live também. William, já prepara uma pergunta. Mai, como você enfrenta a concorrência das goleiras Yasmin e Kemily? Bastante gente faz essa pergunta. Olha, na verdade, a concorrência no futebol feminino, por posição, eu acredito que seja muito mais tranquilo do que no masculino, por questão de amizade. Eu e a Com Yasmin e a Kemi, certeza. a gente tem uma relação muito boa entre a gente, uma relação muito boa. E a gente sabe que é questão de momento. Quem tá jogando tá no momento melhor, então a gente respeita isso. E a gente trabalha todos os dias para buscar o lugar, respeitando sempre uma outra, respeitando o trabalho e o momento da outra. Sabe que tu tocou num ponto muito interessante. E tem alguns atletas meus que treinam na academia comigo na live. E eles, Uhum, se tiverem, pode até falar. Eu falo muito no treino que assim, ó, o goleiro são 4 que treinam sempre, normalmente, né? Só que uhum, só um joga. E é muito difícil trocar o goleiro no jogo. é, Então, tem que ter aquela amizade, tem que ter aquele incentivo. Cara, tu faz uma defesa boa num treino, eu tenho certeza que elas boa, Mai. E com vice-versa. certeza. Ela faz uma defesa, tu vai lá e vai, pá, que bola, que defesa. Às vezes sai um palavrão, pá, não sei o quê, que bola. Então, o incentivo do goleiro com o goleiro tem que acontecer Importante. para Sim, as sim. coisas, porque o segundo goleiro, o terceiro goleiro, ele é muito importante pro grupo. Por quê? O time, vamos lá, só tem um coletivo. O time titular, ele vai querer fazer o gol, é óbvio. Mas a goleira que está lá evitando o gol, ela está trabalhando também, ela está ajudando a dificultar, entendeu? Então, Sim, todo o sim. processo dos goleiros são muito, 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 muito importantes. E lá na academia, né, quando algum atleta meu não erra, derruba um material, por exemplo, derruba um cone no skipping, todos pagam, não Uhum. só o que derrubou. É uma brincadeira sadia, só que todos pagam. Até quem tá fora da quadra esperando o próximo treino. Vai lá, paga 20 polichinelo, 30 polichinelo, Uhum, que massa. mas tudo descontraído, sabe? É uma Uhum, forma de punir brincando. É um lúdico que eu sim, faço assim. E é muito bom porque as crianças já começam a ter uma disciplina nisso aí. E se elas derrubam, elas mesmas já começam. Já pagam ali na hora. Eu nem preciso mais falar nada, eu só olho. Então, e eles, às vezes, uns perguntam, por que todos pagam? Aí eu explico, porque o goleiro é unido, todos os goleiros são unidos. exatamente. Tem que fazer, tem que ter essa amizade. Tem que ser. Tu vai jogar pelo teu amigo, ou tu vai jogar pelo teu companheiro, entendeu? Não é porque ele tá jogando agora que tu vai torcer contra ele, Sim, tá com entendendo? certeza. Então Com a certeza. posição de goleiro é especial por causa disso.
A amizade. É. Thiago Corrêa fez uma pergunta. Thiago, na verdade, eu já li tua pergunta, tá? E ela falou que não jogaria, somente no Brasil. Mai, tem algum time de coração que tem vontade de jogar? Olha, na verdade, eu nunca tive essa vontade de um time específico, por conta que eu não tinha muito contato com o feminino, de princípio. Mas eu acredito que se eu pudesse escolher um time, realmente seria no Inter, atualmente. Seria no Inter, com Ótima certeza. resposta, ótima resposta. Muito bom. Só no Inter. Aí vai pra Com Europa. cer- Com certeza. E nessa, o Gabriel Salvo, nessa quarentena, os treinos continuam? Sim, Já já respondeu expliquei que umas. sim, com Não, certeza. é. Porque a Não, live não ela é mudou boa por causa nada. disso. Como é 1 hora, então vai entrando gente, vai saindo gente. E, Sim, então, sim. e tá bom, estamos com 20 pessoas na média, tá muito bom. Ah, tô Boa. gostando muito. Ó, a Agatha, entrou a Agatha aí. Beijo, Agatha. William, além de ser uma goleira muito técnica e com fundamentos bem apurados, vejo dentre elas uma também que se destaca: a qualidade de jogo com os pés. Como a Mai vê o aperfeiçoamento desse fundamento? Ótima pergunta, porque o Boa futebol, pergunta. tanto masculino quanto feminino, está exigindo muito, muito, muito Sim, sim. o pé dos goleiros. Exatamente. Eu acho que, igual você falou, agora atualmente está sendo muito exigido esse trabalho com os pés do goleiro, ele acaba se tornando mais um jogador quando o time tem a posse de bola. Então a gente acabou incluindo, né? Os treinadores acabam incluindo o trabalho com os pés. Desde o trabalho de base, eu vejo no Inter os treinadores já É, incluindo o trabalho eu com os acredito que no pés. Inter é muito, né? Sim, eu já vejo eles incluindo o trabalho com os pés para as goleiras, porque agora acaba sendo mais exigido, né? Acaba sendo mais uma jogadora. E eu acredito que no feminino é um pouco ainda mais difícil, principalmente para as goleiras, pegar essa parte, esse aperfeiçoamento, mas está indo bem, eu acredito. Eu vejo pelos nossos treinos, eu, a Kemily e a Yasmin, o quanto a gente tem evoluído conforme tem os treinos de trabalho com os pés, o quanto o nosso tiro de meta já vai mais longe, quanto a nossa quebrada já vai mais direcionada. Então é tudo questão de treino. Eu acho que continuando assim a gente consegue ir bem e consegue ajudar mais o time quando precisar trabalhar bem os Boa. pés. Tu citou lá no início da nossa resenha que, com certeza, o homem tem muito mais força física que a mulher. Então, consequentemente, a bola vai muito mais longe que a da mulher. Sim, com Como tu certeza. treina o tiro de meta? O tiro de meta era um que eu tinha muito problema de acertar. Então, quando eu peguei a seleção sub-17, a gente pegava a bola, ficava uns 2 metros da grade e ficava treinando o jeito da batida e não a força. O jeito para fazer a bola subir, porque quando Uhum. a gente não consegue colocar força, a nossa tendência é fazer a bola subir, então, para ser disputado. Então, eu acabei pegando muito mais a técnica do que força. E aí, depois que eu peguei a técnica, comecei a trabalhar a força para fazer ele mais longe, mais direcionado. Exatamente o que eu explico na academia. Eu ensino o jeito de bater para depois pegar a técnica. Quando é uma criança, por exemplo, de 10 anos, às vezes eles me cobram: eu quero aprender tiro de meta. Mesmo eles não usando, por exemplo, futebol 7 não tem tiro de meta. Sim. E eles pedem, né? Tá, tudo bem. O que eu faço? Eu tô numa distância de 1 metro deles e rola a bola. Rola para eles baterem, não bate do chão. Por quê? Uhum. Porque na grama sintética o atrito é muito menor do que uma Sim. grama, né? Quer dizer, muito maior, desculpa, do que a grama. Que a grama tu bate embaixo, ela sobe. Na grama sintética não, um pouquinho mais difícil. E onde eu treino é grama sintética, por isso. E aí eu rolo a bola umas 10 vezes. Chuta, aí a bola começa a subir. E aí quando vai fazer a bola parada, não é que facilita, mas ajuda, Me entendeu? ajuda. Sim, com Então é isso que certeza. eu ensino para eles, a técnica, onde bate, como bate. Então é complicado, né? Sim, é uma coisa difícil de pegar a técnica, mas depois que É. você pega, acaba ficando fácil. Que altura você tem? Eu tenho 1,78. Pergunta do Lázaro. 1,78? 1,78. Grande. Gabriel. Nada de perguntas. Pergunta, pessoal. Esperando perguntas aí. E vamos lá. O que me conta? Tu gosta muito de trabalho específico? Ou tu Gosto. prefere... Gosto Gosta? de trabalho específico. Gosto de trabalho específico. E na tua Adoro. pré-temporada? E na tua pré-temporada, tá? O que vocês mais trabalham? A parte Pré-temporada. A gente trabalha mais a parte física, na verdade, a pré-temporada. mais parte Mas a física. parte física e explosão. Não Tá, trabalhamos mas muito parte técnica. nada? Não muito, tipo, os treinos são mais focados para a parte física e explosão
E depois que a gente consegue chegar a um nível bom, de novo Uhum. recuperar praticamente o pouco que a gente perdeu, a gente começa a focar mais na parte técnica também. Show, 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 show. E qual é a tua rotina após o jogo? Porque agora tem uma pergunta antes do jogo, já faço. Mas após o jogo. Acabou o jogo, tu vai pra casa, tu tenta rever os lances que tu fizesse no jogo, tu pede pro teu analista, ou tu esquece do jogo e só no treino da próxima semana. Não, logo que acaba o jogo, a gente procura dar uma descansada na cabeça, porque o jogo exige muito do mental, então logo de cara eu não procuro ver lance, não procuro ver nada, tento descansar a cabeça, até porque o jogo exige muito, então eu procuro descansar. E normalmente no outro dia eu procuro ver os lances, assisto o jogo novamente, se tem oportunidade. Se tem analista disponível, eu converso com ele. Normalmente na seleção a gente tem o feedback de todos os jogos. Então, na seleção a gente tem jogo num dia, no outro dia a gente já está tendo feedback. E quando Uhum. são jogos pelo Inter ou pelo clube, assim, eu procuro eu mesma ver meus erros, ver o que precisa melhorar, ver os acertos também, que faz bem, né, olhar os acertos. Então, isso foi um costume que eu peguei, na verdade, porque eu não gostava muito de ver os meus lances, sabe? Aquela Claro, pessoa que não gosta de se assistir. Mas foi sim. alguma coisa que eu peguei e que eu vi que eu consigo melhorar, às vezes, só no ver o que eu tô errando. Se eu, bati o tiro de meta errado, por que que eu errei, o que que eu errei. Então, acaba ajudando bastante isso. Uhum. Show. E como funciona a concentração antes do jogo? Antes do jogo, depende. Se eu tô no clube, eu procuro ficar mais na minha, escuto minhas músicas mais calma ou leio um livro. Logo antes do jogo, assim, é mais focado, assim, para distrair a cabeça. Aí, a partir do momento que eu entro no vestiário, é foco total no jogo, começo a pensar nas minhas ações, a gente estuda adversário, então eu já tento lembrar posicionamento do adversário, se são bons em bola parada, algo desse tipo. E quando a gente está na seleção, a gente foca, a gente faz mentalização, eu faço meditação também, acho que ajuda bastante. Em alguns jogos que eu me sinto muito nervosa, eu acabo fazendo um pouco de meditação, que é Uhum. mais para controlar a mente, e isso acaba ajudando bastante. Mas Que normalmente legal. tento ficar bem tranquila, não fico muito nervosa nos jogos. São alguns, um ou outro jogo que deixa um pouco mais nervosa, mas normalmente fico bem tranquila, acabo fazendo a meditação, escuto minhas músicas e consigo entrar tranquilo nos jogos. Show. A Rosângela, Mai, dedicada no dia a dia, inteligente e estudiosa. Obrigado, Rô, supervisora da seleção que está acompanhando a gente. Ah, que legal. Um grande abraço aí. Valeu, Rô. E, e antes de tu entrar pro futebol, tá? Tu imaginava visitar, eu não sei se tu, uh, pela seleção, acredito que tu já deve ter saído bastante do Brasil. Sim. Tu imaginava isso antes de entrar pro futebol? Eu te digo Antes de por entrar mim. pro futebol, Eu não, jamais imaginaria conhecer alguns países que eu conheci, entendeu? com Então, eu certeza. acho futebol assim fascinante, porque é um mundo que tem um mundo à disposição, né? Sim, na verdade não, eu não imaginava muito, até porque sou do Paraná, então o máximo que eu viajava era ali praia, um estado próximo aqui. E quando eu comecei a pegar a seleção, foram muitas viagens, a gente viajou quase a América do Sul toda já. Que Então, cada legal. país que eu ia, eu ficava assim, sabe, fascinada de conhecer novas culturas, novos costumes. Então, tipo, é uma das melhores partes, eu acredito também, que seja essa, você sair do Brasil, você ver o mundo, você conhecer novas Uhum. culturas, conhecer até novos estilos de jogo, porque o futebol na Europa Com não tem o certeza, mesmo estilo do Brasil, então você acaba conhecendo mais. Isso é maravilhoso, é muito bom, eu com adoro. certeza, com certeza. Ó, o Mikael, nosso atleta que jogava no Inter recentemente, mandou uma pergunta. Como você lida com a pressão da torcida e com os preconceitos? Olha, na verdade, eu acho que assim, quando você tá em jogo, você não tem que escutar a torcida. Então, os comentários que eu chegava a ouvir, porque eu ficava tão focada no jogo, que na verdade os comentários da torcida ficavam abafados pra mim. Claro. Então, quando eu ouvia alguma coisa, eu tentava deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, e continuar o foco no jogo. Então, Uhum. quando você sente que a torcida tá te atrapalhando muito, foca mais no jogo. Com Foca mais certeza. tenta focar, presta atenção em marcação, orienta, começa a orientar a tua equipe e tenta não ouvir o que a torcida fala. Show. Surgiu uma pergunta. Gabriel Savo. Ah, Gabriel, ela falou que ainda não jogou o Grenal. Ainda não joguei nenhum É, Grenal. é. O Bora 03, mais joga demais, monstra. Thiago Obrigada. Correia, jogo inesquecível. Jogo inesquecível foi o jogo da seleção contra o Japão. Foi Conta um pra jogo nós aí. inesquecível. Foi o jogo que foi o segundo jogo do Mundial. Não, foi o primeiro jogo do Mundial, estreia contra o Japão, que é uma equipe super rápida.
E foi um jogo que parece que os 90 minutos demoraram um dia para passar. E o jogo não acabava de jeito nenhum. E foi um jogo lá e cá, o Japão atacando muito, a gente atacando muito. E foram muitos ataques e o jogo foi 0-0. E eu acredito que foi um dos melhores jogos pelo sentimento que eu tinha de estar estreando o Mundial Sub-17 pela categoria tão nova ainda. Aonde Então foi? acho que foi no Uruguai. Que legal, que Então legal. foi um dos E, melhores jogos. e no Inter tá titular? Não, Não? sou a terceira goleira do Profi. Mas e na tua categoria? Não, é que na verdade o Inter não tem sub-20, ele tem até o sub-18, que foi a que eu joguei ano passado. Sub-18 e do sub-18 sobe pro profissional. Então eu subi Tá, pro mas, profissional esse na, ano. mas na sub-18 era titular. Sim, na sub-18 era titular. Ah, não, tá. Eu tô falando na tua categoria, porque tu tá subindo agora, né? Sim, 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 eu subi agora. Sim. Então ainda tem que galgar o espaço. E Sim, com na, certeza. e na seleção? Tu era titular ou não? Na seleção, na sub-17, eu fui titular no torneio BRICS, que a gente disputou na África, e no Uhum. Mundial. E na sub-20 ainda não. Segunda goleira na sub-20. Ah, então na tua categoria tu sempre foi titular. Sim, na minha categoria eu fui titular. Show, que legal. Ah, olha, sensacional. Outra pergunta, do Diego Martal. Acredito que a Mayara acompanha futebol masculino também. Caso positivo, qual goleiro mais te agrada? Qual goleiro mais me agrada era o Rogério Ceni. Agora ele tá como técnico, mas eu gostava muito dele. Muito mesmo dele. Da técnica, da pegada, da dedicação, como posso falar, da autoridade dele dentro de campo. Uhum. Então eu sempre achei ele um bom exemplo, sempre acompanhava bastante ele. Sabe que eu tô num grupo que se chama Fãs do Papo de Goleiro. Sabe o canal Papo de Uhum. Goleiro? Sei. Então eu sou muito amigo do dono, né? E aí a pergunta crucial para entrar no canal é: quem foi melhor, Zete ou Rogério Ceni? É muito engraçado, porque ele é Muito fã do bom. Zete, né? Sim. Mas e aí a pergunta lá do canal, uma brincadeira. Até a Agatha entrou ontem no grupo e respondeu o Rogério Ceni. Se ela tiver Ai, aí, a Agatha, se tiver aí, conta o que aconteceu quando tu respondeu. Muito engraçado. eita. Surgiu uma pergunta muito boa aqui, muito boa. Deixa eu ver aqui. Ah, aí. Sim, exige muito. O Inter tá exigindo bastante aquilo que a gente estava conversando sobre a goleira jogar com os pés. Então, até quando a gente não está participando diretamente da jogada, a gente tem que estar orientando, pedindo bola. Então, eles querem sempre que a gente esteja orientando, sempre ligada no jogo e dando opção com os pés. Então, a todo momento do jogo tem que estar ali, estar preparado. Show. Muito boa pergunta. Só que o Sodinha botou ali, Fernando morreu agora. Fernando é o dono do canal, do Papo de Goleiro. Aham. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. Eu olho aqui porque eu tô com outro celular, tá? Por isso que eu tô olhando Sim, pra sim. baixo. As pessoas ficam perguntando às vezes, por que eu olho tanto pra baixo e não tô olhando pra entrevistada? Porque, na verdade, é muito ruim de olhar no celular que eu tô, que tá Sim. me filmando, porque, na Aham. verdade, fica em ti. Aí aqui eu consigo botar mais pra cima a imagem, né? E aí dá Uhum. pra ler. Melhor. Transfer Group. Transfer Soccer. Ah, é a tua. Transfer Soccer Group. Atleta É. dedicada, inteligente, grande carreira pela frente. E Obrigada. eu assino embaixo. Lê Silva. Qual foi a sensação de quando você pegou o pênalti na final? Ah, é aquela pergunta. A sensação que quando tu pegou o pênalti na final do jogo contra o Inter. Sim, sim, eu já falei, mas foi uma sensação incrível que eu não sei descrever até hoje quantos sentimentos passaram por mim naquele momento. Mas acho que foi uma sensação de gratidão também por ver todo o trabalho da equipe poder estar ajudando elas. No final, a gente ter saído campeão depois de um jogo tão exaustivo foi sensacional. Foi uma das melhores sensações que eu tive como atleta até hoje. Que legal. Todo mundo falando do teu lance épico, assim, da tua carreira até agora, que foi esse pênalti, né? Uhum, Agora vamos falar. Todo ser humano é sujeito a erros, tá? sim, Com certeza já deve ter falhado. Que é do sim, ser humano, é do goleiro. Já aconteceu, vai acontecer e vai acontecer muito. A gente tem que trabalhar para não acontecer, é óbvio. com Mas tu já certeza. falhou em algum jogo? E se sim, qual foi a tua reação após essa falha? Na próxima bola, na próxima defesa, no próximo encaixe, na próxima saída? Como tu ficou? Eu falei num jogo do Brasileiro Sub-18 contra a Chapecoense, num passe, jogando com os pés. Eu acabei dando um passe pelo meio que saiu errado e a gente acabou tomando um gol.
E logo depois disso, as meninas do time já vieram, já sabiam que, tipo, a gente sempre foi muito junto, então elas já vieram me apoiar. E eu tentei me concentrar para acertar o próximo lance. Porque quando você erra, a sua cabeça Próximo fica lance é assim, meu Deus, eu crucial. não posso errar, não posso errar. Então, o próximo lance eu já tentei me concentrar para fazer, por mais que fosse uma simples pegada, para fazer Claro. confiante, para voltar essa confiança que eu estava sentindo e continuar com o jogo. Então, eu procuro sempre quando acontece algum erro, por mais simples que seja, focar no próximo lance, por mais que seja um domínio, uma bola recuada, fazer bem feito para buscar confiança. Com certeza. O aquecimento antes do jogo ali, tá? Pegada, entrada, saída, as coisas normais para ativar o goleiro, tá? E às vezes, eu não sei se tem no feminino, o preparador físico ou o treinador gosta de fazer finalização de todo o time nas goleiras. Eu quero Sim. saber se tu gosta disso. Por quê? Eu já tive goleiros que ficam abalados psicologicamente quando tomam um gol no aquecimento. E eles têm que entrar com defesa, com a moral lá em cima e não tomando gol. E quero saber a tua opinião sobre isso. Eu acho bom, eu gosto de ter finalização, tanto é o Inter faz finalização, e eu gosto porque você aquece bem, só que querendo ou não, as finalizações elas já são mais aleatórias, então você não sabe onde a bola vai e você acaba se concentrando mais. E eu acredito que é bom até porque se você tomar um gol, você tem que ter cabeça no lugar para entrar bem, para voltar para o jogo bem. E no Uhum, jogo pode acontecer de você tomar um gol. Então você tem que estar claro. preparado para isso. E a vontade é sempre a mais. Então, tipo, ao mesmo tempo que você pode tomar gol no aquecimento, você pode fazer boas defesas que elevem sua confiança. Então eu gosto Uhum. muito de fazer finalização antes do jogo. Show. Tem alguma jogadora que tem vontade de jogar? Com a Thaisa Moreno. Ela é da seleção brasileira, ela é volante e eu acho ela uma pessoa incrível. Então, sempre, mais que ela não seja da minha posição, eu Aham. sempre quis jogar com ela. Sempre, só que, quem sabe mais pra frente a gente realiza esse sonho, mas eu sempre tive vontade de jogar com ela. Acho ela uma jogadora sensacional. E ela joga onde? Ela joga, agora eu não sei em qual clube que ela tá, mas ela é da seleção, ela é volante. Eu não Uhum. sei, depois eu vejo em que clube que ela tá. Agora ela mudou de clube Show. recentemente. E o que que tu acha da Marta? Ah, a Marta sem comentários, né? Melhor do mundo 6 vezes, é inspiração dentro e fora de campo. A que fez o futebol feminino começar a ter essa igualdade, começar a lutar por isso, uma das fundadoras desse projeto para o futebol feminino. Então, ela para mim é uma pessoa sensacional. Já tive a oportunidade de conhecer ela quando estava na seleção. Que legal. Então, foi uma sensação muito boa conhecer uma pessoa da geração passada que luta pelo que a gente Claro, tá buscando, que é elevar o futebol feminino. com certeza. Ó, a Júlia Lu foi para matar a mãe dela do coração. Não sei por que ela botou isso. Ah, minha E tia. o Júnior, melhor goleiro do Brasil. Show, Obrigada. show. E 7 minutos ainda temos. A resenha tá muito boa. Boa. Tu tem alguma coisa que queira falar? Não, acho que o papo tá bom. Queria mais perguntas aí, que eu tô gostando bastante das perguntas, estão bem boas. Então vamos lá. Ahn, o teu pré-jogo, tá? Como é? É rachão ou é treino normal? Normalmente é bola parada, o Bola pré-jogo. parada? Sim, tá. Sim, É que normalmente o pré-jogo acaba sendo bola parada. após a bola parada. Após a bola parada, normalmente é o último jogo de bola parada e normalmente um coletivo. A bola Ah, mais focada na bola coletivo. parada e uns 10 Rachão minutos não de tem. coletivo. Não, rachão não. Interessante. E tu gosta de Rachão não, rachão? um coletivo. Gosto, mas não em época de jogos. Ah, é? É, Pô, tu vê, no masculino é sempre rachão. sempre, não, no feminino é mais focado. Normalmente é bola parada e se não é só a bola parada, tem um pouco de coletivo. Que Mas rachão é legal. só quando não tá em períodos de jogo. Uhum. Interessante. E em casa tu gosta muito de olhar lances de goleiro, treinos de goleiro, alguma coisa relacionada a goleiro? Ou em casa tu não? Foca Eu totalmente em gosto, futebol? eu gosto, porém não é sempre, sabe? Como eu falei, quando eu tô em casa ou até no clube, eu tô sempre estudando. Então eu sempre busco alguma coisa mais voltada da fisioterapia que eu preciso Show. aprender. Às vezes acaba até vendo algum lance de goleiro que acaba sendo voltado pro meu estudo, sabe? Mas é difícil eu ver alguma coisa. Só se eu quiser mesmo, se eu tiver algum interesse ou se eu estiver precisando melhorar alguma coisa pessoal Uhum. minha, eu busco ver alguns vídeos que possam ajudar. Show. Ó, o Júnior Coelho. Essa craque desde pequena amo ela. Como ser humana e como goleira. Obrigada, Juninho. Abraço, irmão. O Juninho, Ó, ele cresceu junto aqui, treinando ó. comigo.
Show. Teu pai. E além de excelente goleira, é uma excelente pescadora também. Opa, conta essa história pra nós. Ah, Que olha aí, isso, pai? Tá me explanando. conta aí. Pai fica explanando. Ah, são hobbies, né? Eu gosto muito de ler. Além do futebol, a gente não. Eu, pelo menos, não sou tão focada só no futebol. Eu tenho meus hobbies, então eu gosto de Sim, pescar, eu gosto de ler. Eu gosto que muito de jogar legal. vôlei, de jogar basquete, então não é só, a vida não é só futebol, 100% foco no futebol sempre. Tem vezes que a gente precisa dar uma esparecida, desligar um pouco disso e viver um pouco mais a vida. Então eu gosto muito de sair com a família, pescar, gosto bastante de ler, de praticar outros esportes, então acaba sendo muito legal e pescar acaba sendo um dos favoritos. Acaba acompanhando o pai nas pescarias. Show, show, show. Vamos lá, vou fazer minha última pergunta, tá? E depois vou para finalizar. Ah, esqueci a pergunta. Tu acredita? Eu tava com a Acredito. pergunta, eu tava com a Eu sou pergunta na dessas também. cabeça. Eu tava com a pergunta. Ah, lembrei. Lembrei. Como é na tua faculdade, tá? Com os teus colegas, com a tua sexo masculino e feminino, quando eles descobrem que tem uma goleira da seleção brasileira com eles? Como é Ah, é. essa mídia na faculdade? A faculdade, que já aconteceu isso na faculdade que eu estava, tinha um goleiro da seleção Uhum, e todo mundo fazia questão de falar, ah, o goleiro da seleção, o goleiro da seleção. E isso deixava ele um pouco assim, retraído, assim, sabe? Eu queria saber como é essa uhum. exposição contigo na faculdade. É que na faculdade, pra mim, é mais tranquilo porque não sou só eu. A gente faz faculdade, a maioria das meninas do clube do Inter faz faculdade junto. Então Entendi. acaba sendo as meninas do Inter, sabe? Então, tipo, as meninas do Ah, Inter ali, entendi, entendi, entendeu? entendi, Acaba entendi, sendo mais entendi. assim, porque a gente é um grupo muito grande que faz a faculdade. Então Entendi. não acaba sendo o pessoal, eu, mas as gurias do Inter. Ah, as meninas do Inter ali. Ah, a goleira do Inter. Isso é mais ou menos assim. A gente tá Show, sempre tudo junto. show. Então, Mayara, eu quero te agradecer, tá? Enormemente por essa excelente 1 hora de papo que a gente teve. Foi muito bom te conhecer um pouco melhor, conversar contigo, saber da tua carreira, tua família toda aí acompanhando, muito legal. E desejo muita sorte para ti no Inter e na seleção brasileira, tá? Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar 1 hora do teu dia num feriado, sexta-feira santa, que tu poderia estar com a tua família aí curtindo e tá conversando aqui conosco, tá? Em nome da academia, te agradeço e pode falar aí o que tu quiser. Obrigada. Eu que agradeço o convite, o Diego fez esse contato entre a gente, então obrigada, Diego, pela oportunidade de estar sempre falando de futebol e estar expondo um pouco do meu trabalho. Agradecer a você também pelo convite, pela participação, de ter me convidado, disponibilizado seu tempo também para a gente trocar essa resenha e conhecer um pouco mais o trabalho da tua academia. Desejo muito sucesso para você e todos os seus goleiros. E vamos para cima, né? Jogar futebol, é isso aí. Isso aí, está convidado aí Isso a aí. conhecer, fazer um treino e afim. Só lembrando aí o pessoal que essa resenha excelente com a goleira Mayara do Internacional estará no nosso canal do YouTube em 2 dias. E lembrar que somos patrocinados pela Rios. Querida, Show. boa Obrigadão, noite, boa abraço. tarde, feliz Páscoa, tá? Para E um você grande também. Feliz abraço e até Páscoa. logo. Valeu, Até. tchau, Valeu. tchau. Tchau.